House! Sejam bem-vindos a mais um Housecast. Estamos aqui novamente, estou aqui do meu lado com meu irmão Bruno. Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, Renato. Esse dia 9 de agosto, para quem está assistindo já não é mais, mas a gente grava de segunda-feira, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então vamos reverenciar nossos irmãos. Né, o dia que a Declaração Nacional da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi promulgada em 2006, né, que ela declara que as nações indígenas são conjuntos de indivíduos com os mesmos direitos que os demais povos, como a livre expressão, a autonomia da própria vida e da manifestação de suas crenças e culturas. Estamos aqui hoje com um irmão nosso, que é o Rodrigo Guedes, astrólogo e especialista em dependência química. Veio aqui continuar o assunto da semana passada, super importante dentro dessa caminhada do xamanismo. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra, um prazer. Valeu, cara. Gratidão, Rodrigo, muito obrigado. Eu agradeço estar aqui, é um presente estar aqui, de verdade é um presente. Agradeço demais. Imagina, gente que está honrado. O Rodrigo veio contar um pouquinho para a gente aqui sobre como funciona essa técnica que ele desenvolveu de observar, né, trazer esse filtro da astrologia dentro do assunto da dependência química, também contar um pouquinho da história dele para a gente. Rodrigão, como é que você chegou no xamanismo? Conta para a gente aí, por favor. No xamanismo? Isso. Como foi seu primeiro contato? Então, boa noite, né? Agradecer de estar aqui, agradecer vocês o convite, né? A gente é da casa, a gente é irmão. Então, assim, na verdade, eu tinha uma clínica, né? Clínica Sol Nascente. E em determinado momento eu estava lidando com as questões e estava muito angustiado, né? Estava falando um pouquinho pro Renato ali. E muito angustiado. E eu falei assim, eu preciso dar uma volta. Preciso sair daqui, preciso dar uma volta. Aí peguei a moto ali em Nazaré Paulista, fui dar uma volta. Cheguei na represa, sentei um pouco para meditar. Eu estava muito atarefado, muito angustiado, assim, estava um momento bem difícil das responsabilidades e tal. E aí, na saída do processo, eu olhei a plaquinha ali, Oca Xamânica. Aí aquilo me despertou, assim, eu falei, Oca Xamânica, né? Xamanismo e tal, aquilo ficou ecoando. E aí eu liguei no mesmo dia, o padrinho Laércio me atendeu, e ele falou assim, ó, vem pra cá, eu converso com você, hoje vai ter festa, aniversário da madrinha, e você é muito mais convidado, né? E do lado da clínica, né? Eu achei um sinal, assim, foi, né? Não é coincidência. Muito perto, né? Não é coincidência, né? E aí eu fui ver, só que, assim, eu preciso voltar um pouco, né? Na minha história, né? Então, fazem 11 anos que eu estou em recuperação, né? No processo de dependência química. E nessa ocasião, a gente chama de tá limpo, né? Tá sem uso de drogas e tal. Nessa ocasião, eu já estava 8 anos, 7 anos, 9 anos sem fazer uso, né? Sem consumo nenhum. E o processo do xamanismo, ele me chamou a atenção, porém eu tinha um receio, né? Receio, porque eu falei, vai que eu abro o baú de novo, né? Vou mexer com essas coisas. Uma preocupação, né? O que eu vou tomar lá? O que é essa tal de ayahuasca? O que isso vai fazer comigo, né? Por não conhecer mesmo, claro, assim, por ignorância. Que é o que a gente tem mesmo, e o medo, né? Porque o meu processo de recuperação, para mim, ele é importante, né? Então, foi um processo de autoconhecimento, foi um processo onde eu tive que abrir mão de algumas coisas, e foi um processo onde eu vivenciei algumas coisas, né? E aí eu tive esse receio, né? Então, para voltar um pouquinho, só para entender a história, depois eu volto para contar a história da obra. Claro. Eu lembro muito assim do meu último dia de uso, né? Então, o meu último dia de uso, o que ficou marcado para mim assim foi a sensação e a vontade do suicídio, assim. Já estava alguns dias na rua. Nível. Você chegou a morar na rua? Não, eu estava alguns dias usando na rua. E aquela angústia, aquela dor, aquela prisão mesmo de estar vivendo aquilo de novo, toda aquela destruição, de não conseguir sair, de estar vivenciando aquilo de novo, aquela dor assim, a sensação assim, eu vou me matar, não tem jeito, mas você não vai conseguir mais. E eu lembro que eu estava com a moto assim, e eu fiz meio que roleta russa no farol assim, sabe? Algumas vezes assim. Fui, voltei. Não consegui, vocês perceberam, né? Tô aqui. Graças a Deus. E aí eu joguei a moto no chão assim e comecei a chorar. Porque a sensação de prisão interna é difícil de explicar para quem tá de fora, mas é uma sensação assim de
enclausuramento, assim, de prisão mesmo. Você usa a droga, dá o barato, é isso? Para quem não sabe, você consegue meio que resumir mais ou menos, uma noção do que é? Eu resumo sendo uma prisão interna. Uma prisão interna. Porque as pessoas, elas veem o processo final, que é o processo da dependência, a dependência química em si. Só que ninguém começa a usar droga dependente. Então, é um caminho até chegar à dependência. Certo. Então, a pessoa começa se enganando, se contando uma história. É só dessa vez, eu sei o que eu estou fazendo, não me enche o saco, cuida da sua vida, para que depois ela se torna dependente e ela perde o poder de decidir a própria vida. Ela fica presa. Então, assim, ninguém começa dependente. A dependência, ela surge como resultado de um adoecimento. Então, assim, na verdade, o processo de uso, ele vem assim, eu não consigo lidar com as minhas questões internas, questões de moralidade, questões social, questões familiares, questões emocionais. Eu tenho dificuldade de lidar comigo, só que eu não sei disso. E aí, o encontro com a droga, ou com a substância, ou com o álcool, me ajuda temporariamente a aliviar as minhas questões internas e a minha percepção do social. E aí, a droga, o álcool em si, ela é uma solução para o meu problema de humanidade. Eu não consigo lidar comigo. Então, eu passo a usar para me conseguir lidar com as minhas questões. Com as minhas questões internas mesmo. Se aceitar, para poder... Isso varia muito de cada pessoa, mas no contexto geral, é uma inabilidade de lidar com as minhas questões. É isso, entende? Então, assim, a gente vai falar de moralidade, vai falar de crença, vai falar de valores, vai falar de família, vai falar de culpa, vai falar de ressentimento, vai falar de ancestralidade, que eu vi depois na OCA, vai falar de origem, vai falar de um monte de questões sociais que estão fora dos valores, que estão em desordem, né? A sociedade é uma desordem. É a impressão de consumismo, a impressão de... os valores são invertidos. A sociedade é um valor invertido. Então, a gente cresce e não tem essa educação sobre o que é sentimento, sobre o que é ressentimento, sobre o que é pertencer, o que é senso de pertencimento, qual que é a sua origem. Principalmente no Brasil. No Brasil, a gente... não tem história, né? A nossa história não é contada. A nossa história Ela é contada por quem ganhou, né? Entende? Nunca então, é contada de realmente o que aconteceu na história do Brasil. E né? tudo isso causa uma confusão interna. Então, se a gente for olhar socialmente, a questão da dependência química hoje em São Paulo, com uma Cracolândia, com 7 mil usuários no centro de São Paulo, porque é simbólico isso, ecoando, isso é um câncer social, isso é resultado de uma sociedade que está indo para o caminho errado. Está escrito, tá aqui, ó. Isso é uma doença social. Então, se existe esse câncer no meio de uma metrópole grande, do jeito que é São Paulo, isso é um indicativo de que a gente, enquanto sociedade, estamos com os valores invertidos. Perfeito. Isso socialmente. Só que a escala social, ela vai derrubar a família. Então, dentro da família tem um indivíduo que é resultado dessa doença, mostrando para a família esse valor invertido também. É uma escala do macro e do microcosmo, entende? Então, só que o olhar social, ele não resolve o individual. Então, o processo de recuperação, ele varia de indivíduo para indivíduo. Cada um tem um processo, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma história. Exatamente isso. Né? Então, o processo de recuperação, invariavelmente, ele é um processo de autoconhecimento. Eu preciso mergulhar dentro dos meus próprios labirintos e encontrar essa liberdade que ela só pode ser encontrada aqui dentro. Eu costumo até dizer que a liberdade é uma porta que só se abre por dentro. Esse é o processo. Isso. Que entende? bonito isso. Então, assim, a gente tem vários mecanismos, várias ferramentas, né, terapêuticas e vários processos, porque somos indivíduos diferentes e cada indivíduo vai se identificar com um caminho diferente para ele conseguir se encontrar. Entende? Agora, o grande lance que, assim, eu tive essa oportunidade, então eu participei, depois desse processo de tentar suicídio, eu tive um despertar e fui adentrar numa Irmandade Anônima, dentro de um processo, de um programa de 12 passos, onde esses 12 passos me proporcionaram esse caminho de autoconhecimento. Parabéns aí ao AA, ao NA,
aos Neuróticos Anônimos. Eu conheço alguma coisa também. Maravilhoso o trabalho, maravilhoso. Continuam salvando vidas só por hoje, né? Só por hoje, maravilhoso. Deixa eu trazer só um recado aqui, Rô, desculpa te interromper. Pedir para o pessoal se inscrever no canal, que eu esqueci de falar no começo. Verdade. Seguir a gente também no Instagram, @Housecast. Ativa o sininho no YouTube. No YouTube a gente está como Housecast separado e no Instagram, Housecast tudo junto. Também falar dos nossos apoios à Oca, né? Que a gente tem tanto amor. No Facebook, facebook.com/ocadatribo.xamã. E os telefones estarão no descritivo. Não falo mais, repita. O Renato está deprimido. Também o Amigos pela Vida, @Amigos pela Vida. Também Instituto Nhanderu, @Nhanderu Xamanismo. Rô, você trouxe aqui que você está limpo aí há 11 anos. E que depois de 9 anos você estava ali, foi na represa ali de Nazaré Paulista e viu a placa. Oca da Tribo. Não, mas antes de falar da placa, ainda vou entrar no lance da astrologia. Vamos continuar com a história. A história está ótima. Eu ia perguntar da astrologia, então nós chegamos no NA. Traz de forma orgânica. Chegamos no NA. Porque é importante, porque a Oca, na verdade, ela desconstruiu tudo, né? Porque eu cheguei na Oca pensando que eu sabia. Aí eu entendi que eu não sabia nada. Foi aquela coisa assim, nossa, agora... É legal falar... É legal muito isso. É legal mesmo. trazer uma outra coisa aqui. Porque como nós somos um programa que fala de neo-xamanismo, e você tá contando aqui que você tá limpo há 11 anos sem a prática, sem o uso da medicina. Isso é muito legal, porque a gente não defende aqui que a única maneira de ficar limpo é com a medicina. Isso é muito importante. Tá? Já acabou de falar é uma outra perspectiva que também ajuda muito. E tá aqui um exemplo de alguém que não ficou assim, mas que... Mas, na verdade, o que eu quero trazer, depois. que eu acho importante, assim, é a lucidez de entender o que é o caminho. Então, assim, o processo de dependência química, como eu estou dizendo, é um processo de confusão interna. Ponto. Né? Se a pessoa chegou à dependência, é porque ela não consegue lidar com ela mesma. Ela faliu enquanto pessoa. E ela pode chegar a qualquer tipo de dependência. Qualquer tipo pode de ser dependência. Drogas, jogo, álcool, jogo, sexo, consumismo. Existem várias dependências. Isso, exatamente várias isso. dependências. E aí, o grande lance é que, assim, o processo de recuperação é um processo de autoconhecimento. Independente do que seja. É um processo de mergulho interno. Porém, no processo da dependência química, essa confusão interna, ela carrega uma densidade, uma profundidade de culpa, de negatividade que torna difícil essa retomada, essa recuperação. E então, por exemplo, nossa porcentagem é de 3% das pessoas que se recuperam. É muito massacrante, porque é muito difícil, porque a droga ela cria essa densidade, esse campo. Então, assim, não é uma coisa fácil. Daí, né, a questão da medicina, do sagrado, ele ultrapassa essa barreira do difícil. Mas ainda a gente está falando de um processo de autoconhecimento. Entende? Uhum. Só que, assim, a medicina é um processo com muito mais propriedade, com muito mais aprofundamento, com muito mais suporte, com uma questão espiritual, com uma questão de respeito, de aprofundamento, onde permite que a pessoa mergulhe nos seus próprios labirintos e acesse questões que eu não conheci nada que chegue nem perto disso, dentro dessa caminhada de profissional na área, entende? Que lindo, cara. Que lindo. É muito importante esse processo para entender por que a gente está falando disso. Porque a consciência é o que liberta. Consciência sobre o quê? Consciência sobre si mesmo. O interessante é que você já era um profissional da área antes que de louco, conhecer, quer dizer, né, quem é você, né? É a consciência sobre você mesmo, ponto. É isso que te liberta. E a aceitação, né? Eu sou um cara assim, assim, assado, eu tenho isso, Só eu tenho que as aquilo. amarras, elas são sistêmicas. O que quer dizer? Quer dizer que existem outros personagens. Então, existe a sociedade, existe a minha família, existe a minha mãe. Então, é uma confusão que não nasceu agora. Ela veio e explodiu agora. Então, não é uma questão simples. Entende? É difícil o processo. Mas, voltando para o caos, vamos contar o caos. Conta o caos. Então, consegui me encontrar dentro desse processo, entendi, mergulhei no processo de autoconhecimento, fui membro assíduo, participei, servi e fiz todos os preceitos ali. Então, eu tive uma evolução nesse processo de autoconhecimento, que é muito da minha característica, da minha personalidade. E, como realização pessoal, eu encontrei a astrologia, né? Foi me apresentada a astrologia dentro de um grupo de estudo, e eu achei muito
intrigante, assim, porque a visão que eu tinha da astrologia era aquela questão de horóscopo, seu signo é tal, sua cor é tal. Eu falei, isso aí é... Signo do fogo, você é não- signo da água. Né? E aí- Podia ler horóscopo, hein, Renato? Com essa voz Podia aí. ler. Não, o Renato- Sagitário. O Renato, ele pode ler qualquer coisa. Não né? é? Sagitário, 22 de A gente novembro vai a começar a 21 ter de esse, dezembro. leitura O do seu horóscopo dia aqui está no programa. Vai começar, Vamos começar a ler o horóscopo. Eu Você posso vai ser passar pra contratado gente, para é escrever. Ó, Para escrever, eu escrevo. Boa, você escreve, a gente faz o Tem um horóscopo. quadro aqui, você manda a sua pergunta aí pra Horóscopo gente, do manda dia. um comentário, Pedro, o que Renato signo vai- que você é, Pedro? Aquário. Aquariano. Você é? Não, vai, eu sou peixes. 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 Eu sou Sagitário. Sou Sagitário também. Sagitário. Nós somos os melhores. Nós. Nós, Nós é somos nós, os é melhores. isso Já aí. deu pra entender o que é o Sagitário. Mas, enfim, daí, como realização pessoal, eu fui procurar uma escola de astrologia. Para aprofundamento, mas para minha questão pessoal mesmo, assim. E eu lembro que o professor, o Robson, né? GAI, Escola de Astrologia, em São Paulo, Vila Mariana. Ele falou, vem assistir uma aula, se você gostar, né, você fica, né? E eu fui. E eu me apaixonei pela linguagem. Para mim como se fosse um reencontro, assim, no sentido de aprofundamento filosófico, simbólico e todo aquele processo. E adentrei, foram 4 anos, assim, estudando. 4 anos, cara. Quatro. Uma formação legal, né? Tem uma grade, assim, na Europa, alguns países é tida como uma faculdade, né? Aqui ainda tem uma burocracia, da questão de regulamentação e tal, mas, enfim, é um estudo. É uma formação de nível superior, bacharelado, 4 anos. É um estudo. E para mim foi, assim, no sentido de crescimento, de percepção, ainda dentro do meu processo de autoconhecimento. E eu tive o despertar, no final do curso, de que eu poderia ajudar os meus a encurtar o caminho de autoconhecimento. Os adictos, né, os dependentes químicos. Sim. Eu já estava, né, há algum tempo limpo. E aí eu tive esse despertar, essa intuição, montei o projeto e comecei a trabalhar em clínicas. Então, eu sou pioneiro do uso da astrologia no trato da dependência química em São Paulo. Eu trabalhei aí em 15 clínicas, né? Como é que você faz? Como é que é esse trabalho? Você faz o mapa astral da pessoa? É mais ou menos assim que funciona? Então, nas clínicas, nessa época, eu cheguei a trabalhar em várias clínicas, né? Desde nível social alto, desde de clínicas que tem o projeto do governo, com a Cracolândia, onde vem pessoas da rua. Então, qual que é o trabalho? Eu faço o mapa astral e apresento para a pessoa a essência dela, que é revelada através do mapa astral dela. Então, o que tem na mídia, seu signo é tal, isso é a parte superficial da astrologia. Perfeito. Então, todos nós temos um mapa astral e dentro do mapa astral a gente temos diversos signos, diversos planetas, diversos aspectos, e isso fala sobre a nossa existência. Quais são suas tendências? Desde questões positivas, questões negativas, questões emocionais, questões profissionais, ele fala sobre essa existência, sobre essa essência propriamente dita. Então, tem um mapa onde vai falar sobre as suas questões pessoais. Então, dentro do nosso meio de dependência química, existe um certo preconceito no sentido que, assim, todo adicto é igual, todo adicto é aquilo, todo adicto é vagabundo, todo adicto não sei o quê. Adicto é a linguagem que tem para os dependentes químicos. Então, existe um preconceito onde, como se a recuperação fosse uma caixinha, onde todas as pessoas precisam seguir aquilo. E a gente sabe que, mesmo adoecido, a gente tem as nossas diferenças. Sim, sem dúvida. Então, cada ser humano é um universo. Então, né? traçar um caminho de recuperação para todos, por exemplo, tá casado, tá em recuperação, tá trabalhando, tá em recuperação, viajar para o exterior, tá em recuperação, ter uma empresa, ser empregado, não dá para saber, porque para cada pessoa uma história é única. Então, o processo de ter uma mapa astral é apresentar para a pessoa a essência dela. Então, eu acredito muito que a dependência é um afastamento de quem se é. Então, eu estou adoecido, estou distante da minha essência, do meu espírito, da minha alma. E aí, a recuperação é quando eu consigo me aproximar de quem eu sou, das minhas questões pessoais. Eu saio dos dogmas, das questões morais, da questão da família, e tomo posse de quem eu sou. Isso é recuperação. E aí, o mapa astral ele apresenta, fala, olha, seu lado negativo é esse, mas seu lado positivo é esse. E aí, essa simbologia é uma linguagem... A astrologia é fácil de falar, é uma linguagem que também atravessa essa questão da autodefesa. Então, eu consigo trazer para a pessoa essas questões pessoais e, assim, eu comecei esse projeto. Só que o engraçado, né, que a gente está aqui, e é o lance do xamanismo, o engraçado é que eu nessa época, eu comecei a trabalhar e foi um grande sucesso, assim. Em várias clínicas que eu passava, as pessoas esperavam chegar, aquela coisa, o astrólogo, porque é novo também, a linguagem nova, sai do contexto do quadradinho.
E aí eu tive uma decepção numa das clínicas que eu fui. Eu me deparei com um paciente amarrado numa clínica, né? E aquilo me... Ele estava o quê? Deitado, sentado? Tava amarrado na cama. Na cama? Eu passei assim... Completamente amarrado e... Mas consciente, não? Eu fazia essas viagens de moto, né, que é interior, então de tal dia eu visitava São Roque, aí 2 clínicas lá, naqueles lados de lá, outros dias Mariporã, e assim no interior de São Paulo. E eu passei por uma casa onde tinha os monitores e tal, e aí um rapaz, né, falou assim, e aí? Aí eu voltei, né, falei, e aí, tudo bem? Ele falou, velho, tô amarrado aqui. Eu olhei pra ele amarrado na cama, amarrado mesmo, com a corda amarrado. E aquilo me embargou, assim, aquilo me incomodou, assim, eu falei, e aí, velho? Já era tipo umas 3 horas, eu começava a dar reunião ali, acho que umas 4 horas. Ele falou assim, velho, eu tô aqui desde de ontem. Eu não comi nada hoje ainda. E aquilo, sabe, aquilo foi contra o que eu acredito, assim, aquilo me... E aí eu fui no coordenador da clínica, né? Eu falei, ô velho, o cara tá amarrado lá. Ele falou assim, chegou meio ruim e tal. Ele falou que não comeu ainda. Caramba, esquecemos de dar almoço pro cara. E saiu como se fosse um documento que ele tivesse esquecido, sabe? Aquilo me... Só que eu entendi que, na verdade, assim, eu poderia brigar, chamar o dono da clínica e fazer, mas aquilo era o sistema da clínica. Então, eu, perto da clínica, eu não era ninguém. Então, na verdade, assim, eu que estava no lugar errado. Meu Deus. E aquilo, eu ainda fiz a reunião, atendi aquele dia, só que aquilo me marcou. Que trata com o ser humano. Entende? Né? Então, esqueci de dar o almoço. Pô, esqueci. Mas se fosse um documento, tem um ser humano ali que estava 3 horas da tarde sem comer nada, cara. E aí, sem julgar, né? Mas na verdade eu pensei assim, no meu contexto, eu pensei assim, então é você que está no lugar errado. Entende? Você está se contradizendo. E ainda falando desse processo de recuperação e de autoconhecimento, quando eu falo autoconhecimento e dessas confusões internas, eu falo no sentido de encontrar a verdade sobre quem eu sou. Então, para mim conseguir entrar em recuperação, eu preciso encontrar a minha verdade e ser digno e honesto com a minha verdade, com o meu caminho. Porque a culpa e esses sentimentos negativos, eles me afundam dentro de mim mesmo, dentro desse processo. Então, foi uma ofensa para mim, mas não com eles em si, com a minha questão. E daí eu decidi abrir uma clínica. Eu falei, não, eu vou abrir uma clínica e construir o meu projeto. Do jeito que eu acredito, né? E com a astrologia. Não sou obrigado a ver esse tipo de coisa e vivenciar isso. Né? Isso me impulsionou, né? Então, aí eu chamei alguns amigos que viraram sócios e que hoje não são mais amigos, mas depois eu conto essa história. Também não são mais sócios. Mas foi legal, foi um puta aprendizado. E a gente montou a clínica. Né? Eu apresentei o projeto para eles, a gente, vamos, e aí as coisas aconteceu. Nazaré Paulista apareceu a oportunidade, tinha um rapaz lá que estava falindo com a clínica, né? Já tinha tido, a gente meio que comprou, a gente arrendou na clínica e tal, e eu escrevi o projeto com astrologia e tal, no sentido de humanização, de respeito, e aí a gente vai para a história da Oca. Porque aí o que acontece, eu sou muito idealista, né? Eu sou esse cara de... Essa entusiasmo, sou entusiasmado com a vida, assim, eu tenho uma força, assim, uma chama de entusiasmo, assim, que é maravilhoso. Mas isso. não no sentido eu acho que até peco nisso, assim, não no sentido material, assim, no sentido de viver, de proporcionar para o outro liberdade, no sentido é algo a mais. De sentir a vida, Sim. assim, sabe? É muito meu, assim, esse lance. E aí montei, vendi a ideia, né? Todos compraram o projeto, tudo certo e tal, e aí eu me deparei com a prática. Porque é o que a gente estava conversando ali. Então, a percepção que eu tenho é que, assim, a teoria e a prática, o que divide ela é um abismo. Então, é muito legal a teoria, o aprendizado, só que quando você começa a tocar o chão, você sente uma certa diferença. É diferente o processo. E aí, o que acontece? Vigilância sanitária, farmácia, psicologia, psiquiatria, cozinha, funcionário, limpeza, os contratos, as mães, os adictos, toda aquela coisa, e eu que estava segurando a onda de tudo. Tudo em cima de você, Rodrigo. E a verdade é que eu me vi pequeno, eu falei, eu não vou conseguir, velho. Isso aqui não tô dando conta. Muita pressão, eu falei, e eu passei a não dormir, assim, inclusive eu fui morar na clínica, eu falei, não, eu vou fazer isso acontecer, porque eu tenho essa coisa também de quando eu me proponho a fazer uma coisa, sabe aquela coisa muito, também um pouco de orgulho, né? Então, nesse momento eu me vi angustiado.
porque eu vi que eu não ia dar conta, era muita coisa. Então, assim, o processo humanitário, da astrologia, tratar as pessoas, eu não conseguia exercer tudo, porque, sabe, tinha era o que muita você coisa. queria focar. Eu me na verdade. lembrei do negócio que a gente nem comentou ali. Eu estava na Oca já, e determinado dia eu vi o Rodrigo no telefone. Ele falou, como assim? Mas como assim? E fora de si, ele desligou e falou, meu, você acredita que esqueceram de pagar o IPVA e o carro foi apreendido? Lembra disso? Quer dizer, até isso clínica, o carro da clínica, até isso veio isso. pra cima de você, né? Não, era Era uma coisa muito forte, né? Era muita coisa. Muita coisa. Assim, eu não imaginava que era tanta coisa. E não que eu não tivesse dado conta, só que a demanda é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, eu precisava de um químico para tratar a água e ter um certificado da água, me filiar à clínica, ao sindicato dos químicos, para ter um atestado de que a água era potável. E era coisa que eu não imaginava, assim. É muita burocracia, né? Muita Farmácia burocracia. e tal, enfim, tudo certo. Só que eu me vi sufocado, assim, sufocado de verdade. E correndo atrás, fazendo as coisas, só que não tava conseguindo dormir, não tava saudável, sabe? E aí foi nesse dia que eu falei, eu preciso sair daqui, velho. Daqui tá. E os meninos, faz isso, não sei o quê. Aí chegava uma mãe Aquela de outra, pressão, não sei o quê. né? Rodrigo, resolve. Eu resolvendo, mas não acabava. Resolve, não acaba, resolve, não acaba. Resolve, não vem outro, resolve. A madrinha perguntava. E lá na clínica, vai, madrinha? Na clínica é o seguinte, é vixe em cima de eita. Você fala um negócio que ela fala vixe, aí você fala outro pra falar eita. Não resolve nunca. É vixe em cima de eita. Vixe em cima de eita. Enfim, aí é o seguinte, aí fui, né? Pra fugir, né? Aí sentei lá, falei, não tô conseguindo. E aí, foi nessa hora que eu vi a placa. Então, foi simbólico, assim, e eu não acredito, nunca acreditei, e agora menos ainda, que as coisas aconteçam por acaso. Tenho certeza que existe uma ordem maior, certeza, assim. E eu tenho certeza que algo maior me proporcionou a oportunidade de conhecer o xamanismo. Tenho certeza, assim, sabe? É nítido pra mim. E aí, nesse dia, eu liguei, o padrinho me recebeu. E aí, voltando um pouco, só para contextualizar o processo, esse era o medo. Porque eu já estava limpo, já tinha um processo de recuperação. Eu vou usar esse negócio tal de ayahuasca. Entende? E assim, especializado na dependência química, um trabalho sendo contextualizado. Então, assim, eu sabia o que eu estava falando. Entende? E aí, quando ayahuasca, eu falei... Velho, você vai abrir o baú, porque na minha cabeça é tipo assim, sabe aqueles desenhos? E aí que tem um baú, Caverna do Dragão, velho. Caverna do Dragão. Tem um baú e tá sacudindo, tá cheio de demônio a parada. Tá tudo quietinho lá. E aí tem a plaquinha, o mestre dos magos fala assim, pro Preston lá, fala assim, não abra, só faça uma coisa, nunca abra o baú. Aí sempre tem o idiota lá que vai lá e abre o baú. E abre o baú, tem sempre, não tem jeito. Normalmente é o Eric, né? Normalmente é o Eric. E aí o que acontece? Aí os demônios, mais de 50 mil demônios. E aí é o seguinte, como é que você vai pôr tudo de novo no baú, velho? É difícil, tem os grandes, os pequenos. Então quer dizer... O grande a gente pega e os pequenininhos que incomoda, né? Aí, na verdade, assim, o meu medo era abrir o baú de novo. Entende? Porque é o seguinte, a verdade que dentro desse processo de autoconhecimento, não é um processo de eu me enganar, de eu me lubridiar. É um processo de eu fazer as pazes com quem eu fui, velho. Pra mim entender quem eu sou, pra mim saber pra onde eu tô indo, pra mim saber quem eu quero ser. Perfeito. Então, a verdade é que é o seguinte, eu sei quem eu fui, velho. Eu sei das minhas questões. Não é porque eu escondi, que eu tô me escondendo por trás do ego, salvando alguém para dizer que eu sou bom, ou querendo mostrar Não, você a imagem. aceita quem você é, que isso é importante, a aceitação da gente. É minha riqueza, é meu baú. Perfeito. Então, esse era o meu receio. E aí, só que alguma coisa aqui dentro fala assim... É porque é uma sutileza, né? Então, é mais sutil o processo, né? Então, é como se alguma coisa mais sutil falasse assim... Vai. Tá tudo certo. E aí eu fui e aí... Eu sou... quieto, né? Fico prestando atenção nos detalhes. Eu falei, eu pensei comigo, falei assim, vai, esteja, é como se eu falasse para mim assim, eu não falei isso, mas é como se eu falasse assim, esteja presente, presta atenção em tudo, né? Presta atenção no processo, né? Vê quem tá lá, que galera é essa. E eu lembro como se fosse ontem, assim, eu prestei atenção em tudo, assim, eu lembro quem me recebeu, inclusive quem tava no corredor, assim, é aquela menina que canta nos Dois Sóis, esqueci o nome dela. Ela tava assim no corredor de shorts, camiseta.
E, inclusive, ia ser aniversário da madrinha, foi aniversário da madrinha. E eu cheguei cedo e ela tava ali, e aí eu fui olhando e prestei atenção em cada gesto. Então, assim, um sorriso, um acolhimento, um abraço, um conforto, uma compaixão, um sentimento de paz, assim, me transmitiam paz. Todos ali, eu comecei a olhar, sabe assim, como você entra num lugar que você fala... Meu, que lugar é esse? Tem uma coisa errada, velho. Não é possível, tem uma coisa errada. É pegadinha, cadê a câmera? Vão tirar meu rim, né? Queria ter um companheiro nosso que na primeira vez que usou, ele vai vir aqui. Ele falou que achou que iam tirar o rim dele pra vender. Falou, não, vão me dopar que vão tirar meu rim. E o pessoal, assim, numa simplicidade, assim, num amor, assim, que não é uma coisa platônica, uma coisa que eu tô lubridiando, assim, era palpável, assim, você vê o acolhimento, assim, não era por nada, não queria nada, era só... É como se falasse assim... Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui, velho. Eu sentia isso, assim, cada conversa era... Que bom que você tá aqui. Eu falava, não é possível, esse povo não sabe de onde eu vim. Não conhece o meu baú com os demônios. Eu falava, que bom que você tá aqui. E isso me cativou. Sabe, assim, isso me cativou no sentido assim, confia. Tá tudo certo, entende? E as coisas foram acontecendo. Então, esse dia, a casa encheu, assim, foi o aniversário da madrinha. Beijo, madrinha. E foi um divisor de águas, assim. Na verdade, mudou a história de novo, né? E aí, o legal é que, assim, eu cheguei lá pensando que eu sabia. A verdade é essa, eu falei, não, né? Astrólogo, né? Eu conheço dos planetas, das constelações e tal. E com muita humildade, assim, mas a real é que... Sim, você tem uma formação, você estudou. E, na verdade, eu entendi que eu não sabia nada. Falei, agora zerou, assim, foi uma coisa assim, falei, nossa senhora. O primeiro ritual foi aquela coisa que eu fiquei uns dias, assim, meio catatônico, assim, eu já sou meio introspectivo, foi aquela coisa, assim, tipo de... O que aconteceu? Tá aqui? Tudo bem, quer falar alguma coisa? Tudo bem, velho. Porque não é que foi ruim, mas foi muita coisa. Aquele bom, assim, nossa. Avassalador. É avassalador. Eu fico imaginando a tua relação com o céu, né? Nossa, na noite que você passou, né? O céu é maravilhoso. Maravilhoso né? Ali. É lindo. É lindo. E aí as coisas foram acontecendo, só que o importante é que, assim, de novo, esse processo da Oca foi um processo pessoal, assim, foi pra mim, assim, foi um presente pra mim, e pra mim foi importante estar ali. E aí eu comecei a frequentar e... Enfim, são pessoas maravilhosas, assim. Eu tenho um amor pela Oca, é importante até a oportunidade de estar aqui gravando, que é um jeito de eu falar e abraçar, assim, todo mundo, madrinha assim, são sabe? maravilhosas, né? É, no sentido, assim, de abraçar todo mundo e deixar registrado a minha gratidão, assim, de verdade, assim, sabe? Com certeza o padrinho e a madrinha vão deixar registrado, assim, falar assim... Vão receber. Porque que tem uma coisa, assim, de não ficar enaltecendo pra não ser uma coisa negativa, no senso do ego e tal, porque todo mundo tá ali, tem um propósito. Só que é importante a gente dizer o que a gente sente, né? Também, Sim, em contrapartida. A gratidão é fundamental, então, né, nesse caminho nosso, né? É impagável. É impagável. Cada gesto, cada cuidado, assim. Eu lembro que até tem uma história... A que eu mais gosto é a Deia. Tem a paixão pela Deia. Entra na fila, meu amigo. A que eu mais gosto é a Deia. Entra na fila. O Cício que me perdoe. O Cício também. O Cício é um homem que sabe tudo. O Cício não vale falar tudo que você perguntar do Cício, ele sabe. Vou dar um spoiler, tá? Que eles vão vir aqui, viu? Os dois. O Cício é um monstro sagrado. Ele é um monstro, monstro sagrado. Ele sabe tudo. Tudo. É o Rogério Ceni da Oca, pra quem não sabe. Nossa Senhora, faz tudo. Mas a minha paixão é a Deia. A Deia... pela simplicidade. Sim, não que os outros doçura, não sejam, mas né? É minha empatia, é minha visão. E, enfim, são várias questões, né? Eu lembro que teve um dia que eu estava ali dentro do trabalho e tal, ela chegou, tinha acabado o horário, falou assim, a gente teve que entrar, vai ser a finalização e tal. Eu senti uma raiva, bem no começo eu senti raiva. Se ela pediu para entrar, eu senti uma raiva, porque o sentimento ele meio que aflora um pouco. Senti raiva mesmo, eu falei assim, mas por que você tá com raiva, né, velho? E depois eu contei pra ela, depois a gente passou a ser amiga, ela falou assim, não acredito que você ficou com raiva de mim. Eu falei, não era com você, era comigo, né? Foi um jeito que
que meu sentimento veio à tona, eu consegui olhar para mais essa questão, processo de autoconhecimento. Perfeito. Aí eu olhei e falei, por que você tá com raiva, né? E foi mais um trabalho que eu pude me... Mas ela foi que despertou isso. E depois virou uma paixão, assim, É muito legal, né? Muito legal. E, enfim, e aí as coisas aconteceram. E aí você ficar contando a história aqui... Estamos aqui, estamos tempo. O padrinho teve uma época que ele pedia... Eu quero ver você contar essa história até chegar na hora que você vai explicar como é que você começou a dançar lá. Tá? Ele é um dançarino maravilhoso. A gente sempre falou das suas danças. A gente achou que você ia vir dançar, cara. Tem que ter um swing, tá? É da hora, velho. Mas aí é o seguinte, o padrinho, ele abria um pouco para as pessoas falarem depois como é que foi a experiência. Sim, você faz isso. Até chegar em mim. Aí depois eu falei 3 horas direto, e ele falou assim, é o seguinte, a gente não vai abrir mais, ou então a gente abre e o Rodrigo não fala. Isso ficou marcado mesmo. Até hoje, até quando você não tá lá, ele menos o Rodrigo. Menos o Rodrigo. O Rodrigo não tá, padrinho. Não, Rodrigo. Ficou traumatizado. Beijo, padrinho. Mas, enfim, aí isso foi um processo, assim, cada trabalho foi um aprendizado e eu fui voltando, e, enfim, as coisas foram acontecendo e foi me dando a sustentação para me lidar com as questões da clínica. Sabe, assim, de sustentação mesmo, sustentação mesmo. A pressão que você tava na clínica, mudou tudo. Só que com esse paradigma do processo da droga e todo esse contexto de preconceito e tal, e a clínica é uma instituição, né? Tem CNPJ, né? Sim. Regulamentada, Anvisa, as mães, os pais. Eu era responsável de tudo, então eu tinha um receio de abrir para levar, para explicar, para sentar, para falar. Então, foi um processo pessoal meu. E em determinado momento, eu vou pular todas as partes engraçadas e de amores da Oca, porque senão a gente vai ficar aqui... Até amanhã. Sem contar Mas temos tempo, viu? Temos tempo. Fique tranquilo. Vou pular essa parte. E aí, teve um retiro na Oca, né? No carnaval tinha um retiro espiritual, né? No carnaval, né? No sentido de ter uns 5 dias de... Isso. Jornada, né? Jornada. Maravilhosa. E eu falei, eu vou, né? Pra mim era um presente, assim... Porque a minha sensação é de reencontro, sabe? Esse assunto, esse papo, essa coisa de autoconhecimento, de essa busca por verdade, por espiritualidade, esse lance assim de... A gente se sente em casa mesmo, de entender, muito louco isso. Entender quem se é, sabe legal. Assim, aprofundar o papo, isso pra mim, e então, nossa, vamos lá, né? É muito bom. E a jornada não tinha café, velho. Não tinha, eu fiz uma jornada. Do carnaval eu fiz também. Não tem sal. Falei, madrinha, não tem café, velho. Não tem café, é um negócio espiritual. Falei, Ave Maria, velho. Eu não esqueço, o arroz sem sal com aquela couve, não é isso o nosso almoço? Eu falei, nossa senhora, que sofrimento, velho. Uma limpeza, né? E uma banana. Teve um dia no almoço que eu comi acho que umas 8 bananas, madrinha. Desculpa, mas eu vou assumir. Descobrimos aqui quem foi. Eu comi umas 8. Quem vai ficar bravo com você é o padrinho, cara. O padrinho pra ficar bravo com alguém. Não, o padrinho é tranquilo. Tadinho, tava com fome. Mas... Beijo, padrinho. Beijo, padrinho. Ele fica bravo assim, já vi. Eu também já vi. Mas assim, aí o que acontece? Eu tava me preparando para ir pro retiro, né? Uns 4 dias. E aí, eu nunca fazia isso porque tinha pessoas específicas na clínica, né? Coordenadores, o pessoal que trabalhava. E nesse dia me veio... vou rodar os quartos, né? Era noite, né? Vou passar por quarto e tal. E eu cheguei no quarto, tinha um menino com lençol esticado para se matar. Eu nunca tinha me deparado com isso, assim, na clínica e tal. Tinha me deparado com um monte de coisa. E aí eu falei, velho, né? Eu fui conversar com ele chorou, contou a história dele. Então, ele tinha um quadro de depressão, né? Profunda, não sei quantas internações, né? Tinha um histórico, assim, de mais de 5 internações. Então, era uma coisa, assim, de estar sem perspectiva. Não tinha saída mais, muito remédio. O pessoal ficava o dia inteiro deitado, deprimido. Parecia que tinha uns grilhões mesmo, amarrando a pessoa, sabe? E ele chorando, assim, eu falei, vou me matar, velho, não aguento mais. Tinha um histórico difícil, assim, sabe? A mãe dele falecida, enfim, pessoal dele, mas tinha uma história... Bem complicada, bem difícil. E ele chorou, contou a história, eu falei... Peraí. Aí, na hora, eu liguei pra madrinha, falei, madrinha, é o seguinte, aconteceu isso aqui, posso levar? Vou atrás que a gente tá aqui pra isso. Falei, tá bom. Aí voltei lá, foi o seguinte, você vai comigo, vai passar um final de semana comigo num retiro aí.
Falou, mas é o quê? A gente vai fazer o quê? Eu falei, fica quieto. Você ia se matar, velho? Você fica quieto, você não fala nada. Pior que tá, não fica, amigo. Pior que Vamos. Bem esse meu jeito mesmo. E aí, falei, vamos lá, depois eu explico. E levei. E esse menino, ele quer viver até hoje, assim. Você vê que ele quer viver, sabe? Mudou a história dele, assim, velho. Você vê o que a Ayahuasca fez. Ele quer viver, velho. Tem a empresinha dele, tá trabalhando. Foi só o tá... Ayahuasca, não. Foi o Rodrigo também, viu? Sim. Não, na verdade, Instrumento. a mas- gente só trocou. Porque a gente troca, né? A gente é corrente, não tem tempo jeito. todo. Isso aí, irmão. Mas você vê hoje a vida dele assim, você fala... Dá uma satisfação, né, Rodrigo? E é o seguinte, assim, eu sou um profissional da área. Eu conheço, eu estudei, eu me relacionei, eu sou um profissional da área. E eu não vi nada que proporcione nem de perto um processo desse. Não vi, assim, não é uma questão se ele tomou um remédio para depressão, para tampar o sintoma, ou... Não, velho, é um processo... É o que você falou, surreal. a liberdade é uma porta que se abre por dentro. É exatamente maravilhosa essa frase sua. Desculpa, Sim. eu sempre roubo frases, tá? Eu sou um ladrão de frases. Eu não ligo, não. Não, eu sou um ladrão de frases, mas eu sempre falo, foi o Rodrigo. Não, isso é legal. É isso é legal. maravilhoso isso, porque é isso mesmo, é essa liberdade, né? De ele abrir lá e ver que ele é um cara legal, que ele tem, Nossa, que ele tem que se acolher, porque o orgulho da gente é que impede a gente de se acolher. Como eu fiz isso, eu fiz aquilo? Cara, eu fiz porque eu sou um ser humano, cara. Eu tô cheio de erro e tô aqui para aprender. É isso. Então, quando você começa a se olhar sem esse olhar de cobrança, facilita muito. Isso que leva a pessoa para as drogas. As drogas, como eu falei, o jogo. O jogo Sim. é tão destruidor quanto. As pessoas acham que não, esses bingos estão abertos aí. É destruidor. Pô, algumas pessoas podem ir, outras não podem. Não, Né? que na verdade, assim, a gente vai cair no que eu estava falando no começo, né? Então a gente vive numa sociedade de valores invertidos. Sem É sombra isso, assim, de dúvida. consumo. Os valores são invertidos. Que leva o indivíduo para o extremo, Então, né? é importante- Uma pressão imensa. É né? importante dizer assim, por exemplo, aí tem um olhar assim, fala, não, mas é uma sociedade que está evoluindo, né? Será? O senso evolutivo e tal. E os indígenas, né, a gente está falando de xamanismo, eles são menos evoluídos, eles são É engraçado isso, né? os primatas, né, do Isso. processo. Só que a verdade, que se a gente olhar mesmo, a gente vai perceber que é exatamente o contrário, velho. Porque os menos ditos evoluídos, eles estavam em harmonia Com a natureza. com a natureza, com o universo, eles estavam em sintonia com todo, eles estavam sentindo a natureza, eles faziam parte da natureza. E nós, os ditos evoluídos, temos a capacidade de olhar para a natureza e se colocar como espectador, como se a gente não fizesse parte, velho. A gente destrói como se a gente não Destruí-la, fosse sentir é um parte. pseudo E progresso. nós somos né? evoluídos. Nenhum irmão indígena numa aldeia passa fome, né? Não tem, né? Todo mundo come, é dividido. Aí, desculpa, tem uma coisa que eu preciso falar que está engasgada. Eu tenho minhas coisinhas aqui, eu vou falar. Fala aí. A deputada Janaína Pascoal teve uma briga com o padre Lancelotti, né? Conheço o Padre Júlio. Padre Júlio. Conheço o Padre Júlio. Ela fez a seguinte declaração na imprensa, que o Padre Júlio está ajudando o tráfico de drogas porque ele dá alimentos aos irmãos que estão na Cracolândia. Então, como ele dá comida para as pessoas, ele está sendo a favor do tráfico de drogas e aumentando o tráfico de drogas na cidade de São Paulo. Isso que uma deputada falou. Deputada, pensa. Então, quer dizer, o irmão que está na Cracolândia, ele tem que morrer de fome. É isso. Não, então. Eu não vou Problema falar. de saúde pública. Não, desculpa, isso, né? gente, eu Pelo amor tenho de que Deus. falar isso, porque é um absurdo essa consciência. É falta de consciência. Ah, bom. Pensei que você ia falar que isso é uma consciência. Não, Mas- é um absurdo essa deputada falar isso. Mas- Padre Júlio, Mas muita parabéns gente pelo pensa trabalho. como ela, infelizmente. É, né? mas e é e o essa- trabalho do padre Júlio Lancelotti tem que ser reverenciado, porque é um Parabéns, trabalho padre. incrível. Mas é essa inversão de valores. E- Porque é o seguinte, Então, assim, irmãos que estão lá, são irmãos, são Existe- pessoas iguais a nós, irmãos. Essa consciência que a gente tem que ter. existe uma sociedade que não quer a solução, no contexto geral. Então, assim, porque o meu processo é tratar o indivíduo, o processo do autoconhecimento. Então, mergulho, questão de culpa, suas questões morais, suas questões pessoais. Porém, se a gente olhar socialmente, criminaliza o varejo, Sim.
Então, o crime está em quem está ali consumindo e quem está passando e fecha os olhos para a indústria. Então, quer dizer, quem está por detrás da Quem está indústria? realmente ganhando dinheiro Como com é que isso? chega? O Brasil Entende? não produz cocaína. Não, me Como é diz, que chega a quem cocaína tem os aqui? grandes laboratórios, Pois é. quem tem os químicos, Isso. quem tem avião, quem faz esse processo, quem é que consegue fazer esse processo? É aquele cara que está ouvindo aviãozinho funk? Tinha lá? droga dentro de um É aquele avião cara que está ouvindo famoso funk aí, cheio de esses corrente, meses andando de aí, né? carro? Sim. Não é ele. Pois é. Então, quer dizer, criminalizar um indivíduo é o mesmo que ficar correndo atrás do rabo e fazer a sociedade, a gente, acreditar que nós somos errados. Entende? Porque é o que acontece. É um absurdo. Mais culpa. Na verdade, cara... É o processo Mais moral. culpa. Mais culpa. Então, Joga quer a dizer, culpa você no que tá cara. errado. Joga a culpa o que no a gente cara. precisa, Joga a cara, culpa no cara. é esperar, né? É torcer e ter fé, cara, de que essas pessoas que falam esse tipo de coisa cheguem no autoconhecimento também, né, cara? Não, mas eu Porque só estou assim que pedindo a para a gente deputada parar para pensar no que falou Pois e é. pedir desculpas. É Reflita. só isso que eu estou pedindo. Eu disse mas- o nome porque, pô, para pra pensar. Pô, falou besteira, normal, eu já cansei de falar besteira, Não é tá que tudo só bem, fala pede besteira, desculpa. Pensa assim, realmente. Falta realmente Sabe? reflexão. Não, mas, enfim, é que, se a gente for A gente não fala de política aqui, mas com tem um contexto assunto que não social, dá, a gente né? vai ficar muito tempo aqui. Muito Já falei que a gente tem tempo. A gente tem tempo. Mas Porque a peraí, gente tem que então, discutir também. deixa- Isso é importante, Deixa né? eu falar uma Tá coisa bom, eu pra fico gente volta quieto. pro assunto. É chefe, meu chefe. É o tá bom. seguinte. Sim, senhor, viu? Ô, Renatão, fala pro pessoal aí se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal, curta, Ativa o compartilhe, sininho. ativa o sininho, manda pra todo mundo esse vídeo, manda lá pra Janaína Pascoal. Ô, Janaína, curte a Assiste gente. aí, a gente, Ana. Pô, Nobre pensa de- aí, nobre cara. deputada, Pensa direito, cara. né? Põe a mão na consciência aí. É. Também segue a gente aí no Housecast. Né? Hoje teve uma manifestação dos irmãos indígenas aí também, por conta dessa data aí importante. Perfeito, não vamos esquecer da Afinal PL, de né? contas, a grilagem passou na Câmara, vai para o STJ e também tem a PL aí, a 490, que vai rolar esse mês. E a gente quer E é o trazer mês, aqui né, quem cara, são os do Dia deputados que Internacional dos votaram, Povos né? Indígenas. Sim. Vamos trazer o nome dos Trazer. deputados, acho que é informação, né? Poucos deputados hoje se manifestaram aí na Câmara a respeito dessa manifestação, que foi, inclusive, recebida aí de forma hostil, né, pela polícia que faz ali a segurança na Câmara. Pessoal, vamos se manifestar. Todo mundo que está no caminho do xamanismo tem uma obrigação de reverência aos irmãos indígenas. A gente precisa trazer esse recado aqui. A gente insiste, de alguma forma, esteja na rua, esteja nas suas redes sociais, fazendo algum tipo de barulho. A gente tem que por falar, conta a disso. gente tem que falar. Não dá para tirar a terra deles. E irmãos que estão no caminho, que estão numa recuperação e que esquecem de, isso não é problema meu. Cara, é problema seu. Isso aí. É problema seu também. Porque o próximo passo, depois, eu não sei o que vai acontecer com as medicinas, né? Não se esqueçam disso. A gente não sabe o que pode acontecer. Desculpa ter te interrompido, a gente precisa... Desculpa, Rodrigo. pedir Eu vou pro pessoal- pensar se eu vou desculpar vocês. Você pensa aí com carinho, Desculpa porque a nós. gente te ama. Você já se inscreveu no canal, cara? Já me inscrevi no canal. Então tá bom. E aí, então, o primeiro contato ali com os irmãos que você tratava foi com esse caso. E a partir dali... Então, aí aconteceu isso, né? O menino, né? Ele se encontrou dentro do processo. E depois ali eu não tive como, assim, sabe? Assim, moralmente segurar e falar assim, não, eu não vou proporcionar. Porque dentro do processo de clínica, isso eu posso falar no geral, porque eu conheço várias clínicas, em São Paulo a gente é referência, existe um processo de repetição. Então, assim, as pessoas, elas têm 15, 10, 7, 8, 20 internação. Isso é muito recorrente, esse processo, Eu já esse vi mais de ciclo, 40, tá? esse ciclo repetitivo. No sentido de dizer assim, é um Interna, processo... rua, recai e volta. Interna, rua, recai e volta. É um processo denso e difícil. E famílias enclausuradas, mães também adoecidas. E o ciclo, ele é difícil de romper. Difícil, não é uma coisa assim. É 3%. Então, assim, então, as clínicas em si, hoje, eu posso dizer isso, ela é um sistema de urgência.
Então, o cara tá no processo agudo de dependência, ele vai para uma clínica para uma desintoxicação, para sair um pouco do problema, para dar uma respirada. Só que isso não resolve o problema em si do processo de autoconhecimento diretamente, porque o processo de autoconhecimento, ele se dá em uma questão pessoal junto com as minhas questões sociais. Porque, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, ou a minha família, ou quem exerceu esse papel, o meu trabalho, a minha falta de trabalho, a minha irmã. As minhas questões pessoais são ferramentas e símbolos para o meu processo de autoconhecimento. Então, aquilo também me atinge e também me cura. Se eu conseguir parar e olhar. Entende? Então, quer dizer, eu sair desse meio e ficar sem o uso, não quer dizer que eu estou em recuperação. Quer dizer que eu estou sem o uso. O processo de recuperação não tem a ver com o uso. Que falou de bêbado seco, né? Entende? Então, é a mesma quer dizer, coisa, ele continua ainda com os mesmos comportamentos, risco, que é o que acontece, mesmo estando sem usar. Né? Da pessoa sair, que é o que acontece mais de 90%, 97%, e voltar a usar de novo, porque ela está aqui sem uso, se depara com as questões dela que ela não elaborou e volta para o ciclo mesmo, o sistêmico, né? E vicioso. Isso tem alguma coisa a ver com a internação, aquela que é forçada e aquela que o cara vai e se interna por vontade própria? Então, existe dois sistemas, né? Que é a internação involuntária, que a família ela percebe que o cara está num processo que não consegue cuidar da própria vida, chega já no processo de perder a dignidade, a moralidade, roubar e está atentando contra a própria vida, aciona uma clínica e vem os enfermeiros, né? E pega essa pessoa e leva ela para a internação. Entende? E tem o processo da pessoa perceber, que é mais raro, e pedir para se internar. Só que o que eu estou dizendo é que, de qualquer forma, esses dois meios, a pessoa vai para a clínica por uma desintoxicação da dependência química. Ela não vai resolver o processo dela de autoconhecimento. Ela pode ter alguns insights. Só que, invariavelmente, é um processo superficial, dentro da problemática inteira. Entende? Entendo. Porque é raso. Porque aqui é urgência, é dependência química. Então, é o lance assim, de não use, haja o que houver. Tem todo o processo superficial da emergência. Parar de usar. Desintoxicação em si. Claro não que vai tem na causa do Claro problema. que tem um processo de conscientização, mas a conscientização sobre a substância, sobre o que está acontecendo. Porque o processo de autoconhecimento não é uma parada que você... Sabe? Me dá 5 miligramas aí de... De consciência, né? Não tem. Entende? Não tem. Então, quer dizer... Tem. Tem. A gente sabe que tem. Tem. E rápido. Tem. Então, e aí o processo de medicina, ele talvez não, eu acredito muito que seja esse processo de consciência. E ele é rápido. Intenso e profundo. Então, direto ao ponto. O menino, no caso, então, mudou a vida dele e eu comecei a perceber as repetições, as pessoas presas, e não foi uma questão de dinheiro, assim. Foi aquela chama que eu falei pra você, no sentido de falar assim, velho, pra mim não faz sentido eu ficar ali falando e o cara não entender, não se recuperar. Por mais que ele me pague, não faz sentido pra mim, sabe? Não, claro. Não é faz o amor, sentido, né? velho. É o Senão, fator amor, o fator... Senão tem que trabalhar em outro lugar, velho. Você Sério? nasceu pra isso, né? Tem que trabalhar em outro lugar. Porque eu vou ficar trabalhando num lugar onde eu tô mentindo pra mim, não posso mentir pra mim. Nessa altura do campeonato. Então, vou fazer outra coisa. Então, quando eu percebi que a medicina, ela é mágica a esse ponto, eu falei, eu tenho que... Sabe? É um chamado, velho. Entende? Começou a me ofender, ver as pessoas presas e eu sabendo que poderia ter algo que pudesse ajudar as mães desesperadas, todo aquele contexto de sofrimento. E eu com a Oca ali do lado, eu falei... Vamos pra lá. O que eu vou fazer, velho? Entende? E aí, eu tinha 2 sócios na época, né? Os 2 sócios fechados para isso, fechados assim, para isso e para outras coisas. E eu tava tocando o contexto sozinho, eu tava ali no dia a dia e levando tudo. Na linha de frente mesmo. E eu comecei a agir, velho. Entende? Eu conversei com o padrinho, eu falei, velho, velho não pode falar assim que o padrinho... Tarcísio. Tem um quartinho lá que o padrinho amarra e tal, vira de ponta cabeça. Tem, dá uns tapas. Né, beijo, padrinho. E aí eu conversei com o padrinho depois de um tempo, conversei com algumas pessoas que eu confiava ali na Oca, e ninguém falou assim, vamos.
é muito legal esse respeito que tem. Fala assim, se você está sentindo o chamado, confia. É bem isso. Entende? E cada vez mais, cada trabalho, aquela coisa assim. Imagina aquele cara ali, ó, se ele pudesse... Sabe aquele cara lá que deu trabalho? Imagina ele se ele... Sabe aquela mãe lá? Imagina se aquele cara... Entende? E cada vez mais... Então, aí as coisas foram acontecendo. A gente fez um ritual na clínica, numa lua nova. Eu lembro desse A lua ritual, eu tava não pude linda, ir. astrólogo, né? Eu tenho que olhar a lua, foi lua nova, foi... Eu não pude ir nesse ritual. O céu tá a nosso favor. E foi lindo, assim. Então, foi lindo, foi lúcido, foi com consciência, foi com diretriz. Eu perguntei na Anvisa, eu fui na Anvisa. Eu falei assim, ó, tô responsável lá que, pela minha responsabilidade, pelo meu processo, né, no trabalho, a gente acabou virando amigo, né? Amigo não, parceiro, né? Então, eu consultei ele e falei assim, velho, se eu fizer aqui um processo religioso, um ritual, ele falou assim, a legislação é um país laico e o processo e a responsabilidade da comunidade terapêutica é dar a oportunidade para que todas as pessoas acessem todo tipo de espiritualidade para que elas possam, por si, escolher e encontrar o seu caminho. Isso está no artigo tal da PL 39, que é o que vocês seguem. Lê lá. Eu falei, obrigado. Fui lá, li, eu falei, é isso, tá? Estamos respaldados. E aí falei com o padrinho, a gente combinou o dia, falei com a madrinha e as coisas aconteceram, sabe? E nesse dia do ritual foi a coisa mais linda, assim, que qualquer dinheiro poderia me pagar, assim, sabe? Participar disso, assim. Então foi um divisor de águas para as pessoas que tiveram, não foram todos que participaram nesse dia. Eu pedi para que todo mundo fosse para o meio da clínica. O padrinho ele fez uma palestra, ele foi lá, ele explicou, falou, tirou todas as dúvidas de todo mundo. Inclusive um dos sócios estava lá, muito contra a vontade dele. Eu vou para ele e falei, você é maluco? Eu falei, eu já sei, velho. Já sei, isso aí. Isso aí já sei, Pode mas ficar. ouve aí. Só que o grande lance é que não é todo mundo que ouve, velho, como não é todo mundo que enxerga. Entende? Ouvidos de ouvir, né? E também não estou dizendo que a minha verdade é absoluta. Eu estou dizendo que ouvir, é prestar atenção. Entende? E eu também não vou julgar, porque por muito tempo eu não ouvi um monte de coisa. E eu paguei o preço por não ter ouvido. E se eu aprendi a ouvir, foi porque eu não quero pagar o preço mais. Entende? É verdade. E não tinha como não ouvir isso. Então, o padrinho fez a palestra, perguntou quem queria participar e alguns falaram, eu vou participar e tal. E foi feito o ritual ali. E foi maravilhoso, assim, foi um ritual curto, foi explicado, foi conversado e os que participaram, eles contam a história por si só, né? Foi lindo. E daí as coisas começaram a acontecer e eu passei a levarem, né? E aí depois disso, os meus sócios, a gente estabeleceu que a gente não ia mais ser sócio, né? Eles saíram, falaram, a gente não quer mais participar disso e tal. Foi a partir disso. Mas na verdade, para mim ficou muito nítido, assim, no sentido de consciência do que eu estava fazendo, que esse processo, ele explodiu ou trouxe à tona um processo que já estava acontecendo. Então, um corpo Foi tipo, presente... a gota d'água, vai Um corpo pra ele. presente, a impressão que eu tinha, né? Posso estar errado, acredito que não. A impressão que eu tinha é que eles já não estavam. Pela demanda que eu estava carregando. Já não estava sentindo o que eu tinha. Então, eles formalizarem assim, no sentido de a gente não quer mais. Foi eu tive toda essa consciência antes, né? No sentido assim, vai perder o que não tem como. Você já não tem, né? Você já tá sozinho, Como é que tocando perde tudo. o que não tem, entende? Mas não dá para ser injusto, assim, que tinha no começo teve um apoio, né? Mas já nesse processo eu já estava me sentindo assim. Enfim, cada um dá o que pode, o que tem. E tá tudo certo. E aí eu passei a tocar a clínica sozinho nesse período. E aí a gente passou a organizar e levar os meninos lá, né? Pro Cambô, para conhecer os que
que se manifestavam, né? Então deixava bem aberto e tal. E as coisas foram acontecendo, entende? Assim, e eu também não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que é um caminho absoluto. O meu anseio é que foi, né? E que, para quem queira, é mais uma oportunidade, entende? Mais um caminho. Mais um caminho dentro da recuperação, né? De cada um. Experimenta. Perfeito. Se o que você tentou até hoje não está funcionando, você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é a mesma loucura, velho. Se você quer um resultado diferente, tenta algo diferente, velho. É esse o caminho. Experimenta. Entende? Que não seja esse, mas não faz a mesma coisa. Faz outra coisa. Sai desse looping, sai da repetição. Sim. Sai desse ciclo. Entende? Se dá oportunidade. Puta, que legal. Entende? E aí esse processo aconteceu e eu posso dizer com certeza, assim, que eu faria de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não por nada, pra mim, assim, pela satisfação de ver o outro sentindo o que eu tava sentindo também. De olhar no olho. E é a impressão que a gente tem, assim, de olhar no olho e falar assim... Tá, não precisa nem falar, você sabe aquela coisa que você fala... Só o coração, só sentir. Enfim, eu corro o risco de ser um entusiasta, né? Eu tenho esse aspecto. Nós todos aqui temos a mesma coisa aqui. Mas foi isso, e então... esse é tão bom, né? Essa foram coisa. Várias pessoas eu posso te dizer lá. que nesse final de semana, né, nós tivemos ritual lá, e um dos seus meninos estava sentado lá na mesa com a gente, tocando com a gente o Ninário, né, muito cara? Legal, né? E tocando muito, e tá limpo há um bom tempo, e, cara, você vê o canal disso, né? Então, uma honra estar com ele lá. Mateuzinho, né? Grande irmão. E é o resultado disso, né, cara? Não, e assim como outros tantos, né? Vários outros. Mas o grande lance, assim, que é importante, eu acho importante, é a questão da lucidez, assim, não deixar aquela coisa mística e tal. O grande lance, assim, por exemplo, num caso desses, o padrão de repetição, a questão moral e social dentro de um dogma religioso, né, da família dele, um enclausuramento, culpa, perseguição, um Deus punitivo, toda uma questão por detrás que alicerça o processo de destruição que é o resultado. E que ninguém que está envolvido está enxergando. Entende? Então, quer dizer, o que isso tem a ver com o processo de uso? Tudo. Entende? Então, se eu quero essa liberdade aqui, eu preciso me libertar aqui. Não tem outro jeito. E eu não estou dizendo que... Mas é isso. Então, quer dizer, esse processo... Tem outro caminho, né? Deles, né? Dele, principalmente dentro desse contexto religioso, de conseguir encontrar a espiritualidade, é a mágica. Porque, para mim, é muito simples, assim. A religião é um caminho. Ela não é o único caminho. Ela é um caminho, depende de cultura, criação, origem, valor e todo esse processo. E espiritualidade é o que tem depois dela. É superior, né? Entende? E não é disso, todo mundo né? que está na religião que encontrou, ou vice-versa. Não dá para saber. Mas o grande lance é assim, que existe uma porta depois. É essa a parada. E o processo da medicina, para mim, ele proporciona... esse depois, assim. Ele abre essa cortina, fala assim, ó. É isso aqui. Essa mágica, essa aqui. mágica. Você fala assim, ó, o que tem depois? E o dogma, o preconceito, a ignorância, a prisão, o Deus punitivo, o pecado, a ignorância, ela não suporta a consciência. A luz é luz, velho. Entende? Não é a questão externa. Interna. Então não é ninguém que pregou, que falou. Eu vivenciei isso. Eu me relacionei com as minhas questões e eu olhei as minhas questões por outra perspectiva e tive uma outra impressão de uma coisa que pra mim era fechada. Olha que legal. Loucura, velho. É muito louco. 10 anos, a mesma outro coisa. Ponto de vista. Você olha por esse lado agora. Aí o Você negócio fala, veio nossa, não é assim, num né? amor, numa simplicidade, fala assim... Aí eu olho pra mim uma coisa e falo... Nossa, a sensação é aquela sensação de cartas, né? Você fala... Ave Maria, velho. É sério que você pensava isso? Aí eu falo pra pensar.
Você é burro pra caralho, hein, velho. Mas tá tudo certo, é no amor. Vamos no amor. É no amor. Mas tudo serve como lição, A né, gente cara? aprende, a primeira Que coisa, passa, né? culpa é uma palavra que não se usa, é responsabilidade. Isso a gente vai mudando, né? Você é Sim. responsável. Não tem, eu sou culpado de nada, eu sou responsável pelos meus atos. Sim, sim. Né? E é muito mais fácil ser responsável por alguma coisa. A culpa ela é punição, né? Olha, você errou, cara. Tá tudo certo. Outro irmão errou ali, o outro errou ali. Nós estamos num planeta em evolução, cheio de espíritos em evolução. E tá tudo certo, cara. E tem outra, velho. Esse olhar de punitivo, né? Que você errou, que não sei o quê. Isso é um olhar limitante. Sim. A gente tá falando do quê? De humanidade, velho. Ninguém falou pra acertar nada. Falou pra estar junto, pra crescer, velho. Isso mesmo. Entende? Ninguém falou pra ninguém... Não, velho. Vinde a mim aqueles que acertam. Quem tem falou que- isso, não? Quem Jesus falou que tinha que falou isso, acertar? E acertar é o quê? Você tá falando do quê? Referente a acertar sobre o quê? Sobre que prisma, né? Tem O que prisma. jogar, né, cara? Tem que jogar o jogo. Cara. Quem não arrisca, não petisca. E viver a vida, cara. É isso, cara. Viver a vida. Entende? Então, é assim... A gente, Errar, acertar. o que eu penso é assim... É porque a gente vai cair num assunto filosófico, mas Nossos papos, aí vai cair daqui a pouco aqui. vai mas ficar é até amanhã. filosófico no sentido assim de questionar o porquê das coisas. Sim. Que é o processo de consciência. E... O porquê? Você pode, Entende? É profunda essa pergunta. Por quê? Nós podemos Pra dizer quê? assim que, na sua opinião, uma pergunta clara assim, Não vou falar mal da deputada. não, esquece a deputada, tadinha. Deve aumentar a dependência química nessa sociedade que a gente vive, consumistas, que você tem que ser o melhor, se você não for medalha de ouro, você não serve, você tem que ser o bom. Está aumentando a dependência? Eu não vi estudo direto sobre isso, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque a dependência em si, ela é resultado de uma disfunção. Entende? Então, quer dizer, não precisa ser dependência de droga, mas as pessoas são dependentes De redes sociais. de rede social. Você tem que ser maravilhoso, Dependente né? de... Porque, assim, o grande lance, no sentido geral, e até na questão do dogma religioso, é que a gente... Eu não sei onde nasceu isso, assim, mas a gente criou, no sentido geral, o hábito de ter que ser, ter que mostrar, ter que impressionar. E quando eu falo de valores invertidos, eu penso muito... Aí eu vou puxar a sardinha. A segunda casa da astrologia, ela fala de valores, né? Casa 2 da astrologia. Então, valores é o que eu tenho por detrás das minhas escolhas. É o meu sistema interno. Mesmo que eu não tenha consciência dele, todo mundo tem o seu. Então, é o que eu tenho por detrás das minhas escolhas. Então, por exemplo, eu preciso de um carro. Quero comprar um carro. Qual que é o meu valor? É ser melhor do que o outro? É impressionar o outro? É me sentir seguro baseado no que eu acho que o outro vai achar? Para que eu quero isso de verdade? Então eu pego uma coisa que seria útil e transformo numa coisa fútil. Entende? Então eu compro um carro que tem que ser 2.0, que tem que ser... Eu não estou dizendo que o 2.0 é ruim, Sim. mas o meu olhar é assim, o que eu penso que o outro vai pensar... Sempre quando pelo me outro, vê. sempre pelo outro. Né? Então, quer dizer... Nunca por você. Não é porque tem uma função, eu vou precisar de um carro 2.0, porque, por exemplo, eu moro num lugar que Eu gosto. preciso do, Né? Ou do só carro simplesmente, Não, pô, eu é questão de gosto desse honestidade. carro. É Esse isso. carro é legal, cara, é bonito. Porque o outro gosta, eu não sei se o outro gosta. Eu gosto. É essa a questão Aí é legal. Você tá da fazendo pelo verdade, seu valor, a né? sua verdade. Então, quer dizer, se o meu valor está empregado no que eu acho que o outro pensa, sem nem saber se o outro está pensando em mim, é um valor vazio. E se é vazio, o meu sentimento vai ser de angústia. Total. Você vive na você As vive minhas pela escolhas opinião vão do ser outro. angustiadas. O outro Entende? tem que pensar então, bom, por bem exemplo, de mim, né? o mundo consumista compra isso, compra aquilo, a roupa marca tal, marca tal, marca tal, marca tal. E a gente está indo, sendo levado. Então, quer dizer, imagina que eu tenho que comprar uma roupa com determinada etiqueta, porque eu vou me sentir seguro quando o fulano me vê e saber daquela etiqueta e saber que é uma marca que disseram que... Sem nem saber se eu gosto
Para você fazer parte de alguma coisa. Entende? Você Então, nem quer sabe dizer, por que você está fazendo parte esse daquilo. valor é vazio. Eu não estou dizendo que a marca não presta. Eu estou dizendo que é o seguinte, assim, eu preciso entender o porquê que eu quero cara. isso. Exatamente. Para mim. E nessa descoberta Você pode até fazer, mas tem que muda fazer tudo sentido, isso. né? Entende? Tem que ter sentido E eu pra não- você. Olha, eu gosto dessa marca porque, sei lá, eu acho bonito, eu gosto do design, o jeito que o cara desenha a roupa eu acho legal. Tá tudo certo. E Você pode ter o que invariavelmente- você quiser, desde que seja, o que você falou, verdade, a sua isso. verdade. Invariavelmente, as pessoas com quem eu atendo, porque hoje eu tenho um projeto, até fazer um merchandising, pode fazer um merchan? Por favor. Quantos você quiser. Toca o comercial aí pra fazer um merchan. Vai, Vilen. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Mas é o seguinte, Aqui, ó. Olha na 2. olha na 2. Hoje eu tenho um trabalho que é o uso da astrologia no trato da dependência química. Então, tem um projeto de 3... Eu ia perguntar, é o Fique Limpo na Rua? O projeto Eu ia Fique Limpo na Então, Rua. aproveitando, conta aí. Projeto Que Fique Limpo na Fique Rua. Limpo na Rua. No sentido de... são 3 meses de acompanhamento, onde a gente tem encontros pela plataforma Zoom, onde eu apresento o mapa astral de cada pessoa e a gente vai junto, mergulhando sobre quem se é, sobre as próprias questões, sobre o mapa e, num período de 3 meses, desvendando e auxiliando a pessoa a desvendar essa questão interna dela para que ela tenha uma direção para se sustentar Nossa, na que rua. legal. Entende? Então, Que esse legal. projeto, ele nasceu e hoje está funcionando, está acontecendo, estou atendendo pessoas de Brasília, de Maceió. E como é que faz para uma pessoa ser atendida por você? O site, né? fiquelimponarrua.com e ela clica lá. .com.br ou .com só? .com só. Fiquelimponarrua.com. Vamos A gente colocar vai, no descritivo. vai estar no Vai descritivo, estar no descritivo. do YouTube. Né? Ou colocar Rodrigo Guedes Astrólogo nas redes sociais, o Instagram é que eu mais uso e tem lá alguns vídeos, algumas Rodrigo lives que eu Guedes faço. Astrólogo, o Instagram também? Guedes Astrologia. Guedes Astrologia. E aí, eu atendo também mães, né? Porque eu primeiro imaginei que eu ia lidar muito com a adicto em si, diretamente. E eu acabei me deparando com muitas mães, muitas mulheres que estão procurando, né, para os seus familiares. E aí a gente entrou num processo bem legal de autoconhecimento, no sentido de eu atender a mãe, apresentar para Ela ela também precisa, né? apresentar para ela o mapa astral dela, tirar ela do loop, né, da codependência, falar, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, e depois a gente estudar junto o mapa astral do filho ou do marido, para que a gente tenha ferramentas e estratégias para que ele também encontre a recuperação. E tudo nesse sentido de culpa, de ressentimento, de todo esse processo. Por exemplo, eu atendi uma mãe de Brasília e ela tem uma configuração astrológica, né, que vai contar uma história de uma casa 4, de uma questão emocional de culpa, uma história sofrida com o marido, com o ex-marido, e tem toda uma questão complicada na geração dela, e que isso traz uma culpa para ela, que ela tenta compensar na educação do filho. Então, isso vira um processo que a constelação familiar vai falar de sistêmica, onde um compensa o outro adoecidamente, onde ela desconta nele uma compensação para algo que ela sente e ela não sabe, e ele, por sua vez, aprendeu aquilo e acha que aquilo é uma verdade absoluta para ele. Então, um alimenta o outro dentro desse processo adoecido e a droga em si, ela é resultado desse adoecimento. Então, trazer a consciência disso, e aí ela está no finalzinho do processo, ela falou para mim assim, olha, eu não sei se eu ajudei meu filho, mas só de eu conseguir entender que eu não sou mais culpada e deixar ele viver a vida dele, eu já te agradeço muito por você ter me ajudado. E o grande lance desse processo sistêmico é que quando um desperta, ele obriga inevitavelmente que as outras pessoas envolvidas despertem. Porque é um sistema onde um compensa o outro. Nunca é um adoecido sozinho. Quando entende? falta a compensação, os outros vão ter que voltar acontecendo alguma Vai coisa ter que se aqui. olhar. Não tem jeito. Vai ter que se olhar, entende? Então, estou tendo esse trabalho e está um sucesso. Inclusive, recentemente eu fui chamado para fazer parte de um corpo terapêutico de uma clínica lá em Angola. Olha que legal. Para dar o curso de astrologia. Nossa, outras fronteiras do nosso irmão. Estou muito feliz, Eu fiquei cara. muito feliz, assim, no sentido de dar o suporte para os profissionais lá, para os Sim. psicólogos, e ensinarem para ele o processo da astrologia dentro desse processo. E também fazer parte da construção terapêutica da clínica em si, como astrólogo e tal. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fui estudar na internet sobre
Angola, né? Luanda, né? Tem lá o Museu da Escravatura. Eu ainda falei hoje pro menino, falei assim, então, você vai precisar me levar para ir, né? Me conhecer e tal. Tem que conhecer, né? Tem que e aí ele ir. brincou, você vai vir sim e tal. E é muito legal, né? Ver florescendo esse processo, né? Porque no final, todo esse contexto, né? Aí tem a questão da clínica e tal. E eu acredito que tudo aconteça que tem um propósito, né? Eu acredito que nada é por acaso. Talvez, às vezes, a gente não consiga ter a bagagem, nem ideológica, nem emocional, para perceber o que tem por detrás da cortina. Mas quando a gente está num caminho de verdade, a verdade, ela traz a dignidade, ela traz o respeito, ela traz a prosperidade. E é isso que eu aprendi dentro do xamanismo, isso que me acrescentou, entende? E hoje, né, com menos responsabilidade do processo da clínica, menos aquela demanda, sem ter que ter o processo físico, sem ter que prender as pessoas ali dentro, e conseguir fazer menos o meu trabalho, né, e conseguir fazer o meu trabalho e atender pessoas do Brasil, né, pessoas de fora, com dignidade, com respeito, e falando do que eu sei falar, do que eu sei fazer, e tratando, e proporcionando para as pessoas um caminho, entende? Então, quer dizer, se eu tivesse que escolher esse roteiro, escrever ele, eu não ia nunca, e está muito melhor do que foi, entende? E eu acredito eu acho que esse processo, para mim, sintetiza, para mim, o que é esse caminho do xamanismo. Confia. Ouve, para e ouve, né? Ouve. Ouve você mesmo, né? Quieta. Quietinho. Fica quieto. Fica quieto. Aprende a ouvir. Os bichinhos que ficam... Não. Tem os bichinhos o baú fica mexendo. O baú fica mexendo. Aí saiu aquele desenho assim. Eu achei legal que você contou a história desse envolvimento com as mães, né, pais, eventualmente, os codependentes, porque a gente vê, né, os adictos que porventura acabam aparecendo ali, né, para se tratar na OCA, alguns vindo de você, né, naquela época, outros não, que depois de um período ali já se recuperando, vem com os pais também. Sim, isso é acontece muito legal, acontece cara. bastante, verdade. Isso é incrível, né? Então tem muito a ver com o que você falou aí. Rô, tem alguma coisa que você quer complementar aí da tua história pra gente? Não, acho que é isso. É isso aí? Nossa, só isso? Continua. Só isso, cara. Nossa, não tem nem o que falar, né? Acho que é isso. Legal que esse próximo final de semana a gente vai estar junto, lá no Céu de Logos, né? Que Céu de Logos. Esse final de semana, aniversário do Céu de Logos. Tem uma coisa pra falar. Então fala aí. Eu vou fazer... Como é que fala? Quando a pessoa fala uma coisa, eu posso descontar? Como é que fala? Retórica? Não é retórica. É direito de resposta. Direito de resposta. Tem direito de resposta. Música para direito de resposta. Põe a música aí. Não, que assim, ainda dentro desse contexto, né? De que as coisas não acontecem por acaso, de que existe uma ordem maior e que talvez eu não tenha a capacidade de entender o que é esse caminho. Mas eu posso sentir que está tudo certo, né? E depois eu vou colhendo os frutos do resultado. Então, eu sou filho da OCA, né? Qualquer um pode falar que não é, mas eu sei que eu sou. Claro que é. Mas não tem ninguém que fala que não é. E aí, através, né, de uma estrela que eu conheci no Céu de Logos, eu passei a frequentar o Céu de Logos, né? E aí acabei que deixando a OCA um pouco e aprendendo lá no Céu de Logos, outra egrégora, outro processo, né? Inclusive, no começo eu senti um pouco, assim, porque na OCA tinha um processo mais acolhedor, né? Pelo menos comigo era assim, mais acolhedor, mas eu já estava acomodado, né? Acho que a verdade eu já estava acomodado ali. A gente se sente ali acomodado, isso mesmo. E a mudança exigia um pouco mais, né? Desse processo. Mas ainda assim eu sabia o que estava acontecendo, né? E aí o padrinho Altieri falou assim, que lá o Laércio manda aquelas coisas pra lá, mandou o Rodrigues. Ele falou no veio parar aqui e tal, né? E aí eu quero dizer que eu tô lá no Céu de Logos e pra mim é um presente estar ali, é um puta aprendizado, assim, é muito respeito, assim, de verdade, de poder fazer parte,
né? Daquela egrégora, de poder aprender, assim. Eu aprendo muito com eles, assim, demais, assim. Eu gosto de aprender, assim, eu vou olhando, eu vou aprendendo. E sem falar também que eu trouxe um pouquinho mais de beleza ali, pelo menos masculina ali, pro povo ali, sabe? Entre os meninos ali. Os caras têm deficiência visual não, mesmo? não é todos, assim, mas eu pude trazer um pouquinho mais de... Elegância, malemolência, charme, aquela dança. O sagrado masculino dali... Vai rolar um sagrado masculino então, lá. Eu trouxe um pouquinho mais de... Legal, né? De elegância, acho que elegância. Padrinho Altieri, Padrinho Maluco. Porque também vão abrir vagas para o curso de dança lá em breve. Curso de dança com o Rodrigo. O Rodrigo Guedes. Beijo, padrinho. Beijo, padrinho. Padrinho Altieri, Padrinho Maluco. Um abraço. Padrinho Márcio, eu queria deixar Padrinho aqui Altieri. também meu carinho pro Padrinho Márcio, pro Padrinho Sensacional. Altieri. Pelo aniversário da casa, também pra Madrinha Estela, que tá aqui. Madrinha Estela. Meu amor. Ó, momento romântico do programa. Momento love song. Bem como o Rodrigo falou, Rodrigo tá iluminando Guedes. aqui o nosso estúdio Rodrigo hoje. Guedes manda esta canção para o seu amor. Olha lá, o Renato Momento com essa love voz de song. locutor, assim, tá sempre abrilhantando o programa. Então, pessoal, mais uma vez lembrando aí... então, vai lá. Dá os parabéns, né? Céu de Logos. Isso aí. 9 anos. Parabéns, Céu de Logos. Rari Céu de Logos. Rari Céu de Logos, uma casa... Rari Wakanda. Uma casa iluminada, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito. Wakandu. E aí, o legal é assim, por exemplo, existe uma questão subjetiva, né, das casas e tal, e a Casa do Céu de Logos, ela tem uma parceria com a Oca no sentido de confiança, de responsabilidade. E aí, eu conversando com a madrinha, né, dei os parabéns para ela no aniversário dela e tal. E aí eu comentei, falei, tô longe, né, o destino, o amor, né, me levou, aquela história, né. Aí a madrinha, ela fala assim, tem alguns que saem daqui e a vida traz os aprendizados mais difíceis, né, a gente não sabe para onde vai e tal, a gente se preocupa, mas você tá num lugar onde as pessoas são de verdade, são de respeito, então não tenho preocupação, assim, de verdade, eu fico muito feliz de você estar aí. E é isso, né? Eu acho que simboliza esses 9 anos do Céu de Logos, né? Com essa responsabilidade, com essa luz, com esse carinho, assim. Vocês vão lá e cada detalhe também é uma coisa impressionante, assim, de perceber, assim, a responsabilidade e o carinho, né? Porque outro dia, uma mãe me perguntou, que eu tô atendendo um monte de gente, assim, semanalmente, e ela me perguntou sobre a questão da medicina, como é que é e tal, o que você acha. E eu fui bem honesto em falar para ela assim que eu acho maravilhoso, assim. Porém, o grande lance é procurar um lugar, uma casa onde as pessoas têm responsabilidade e respeito pelo processo. Usa a medicina de forma séria. Né? Entende? Então, pode ser muito bom, pode ser um divisor de águas, e se não tiver responsabilidade, pode não ser tão bom assim. Entende? Eu acho que é esse o carinho. E acho que isso que vocês simbolizam também, trazendo pessoas sérias para cá e abrindo e contando essa história, para desmistificar e também para informar, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o nosso papel é informar, no sentido de ser responsável com isso, né? Então, eu ouvi um documentário e a menina colocou assim que é muito preciso, né? É um bisturi, assim, o corte é profundo e curador. Mas um bisturi em mãos trêmulas, né? Mãos não preparadas. Pode causar muito problema. Elas podem, mãos sem firmeza, né? Sem sustentação, elas podem causar algum problema, né? Eu acho que é isso, né? E Rari Céu de Logos, 9 anos, parabéns. Boa, parabéns demais. Perfeita a sua mensagem. Nossa, perfeito. Eu acho que é isso. Queria agradecer muito a tua presença, foi enriquecedor. Você é um cara com tremendo conteúdo e com tremendo coração. É bom estar aqui. É um irmão que, assim, desde que eu estou na Oca, me lembro de você sempre com amor, sabe, me recebendo. Só posso te agradecer do fundo do meu coração. Obrigado. Se deixar, eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de falar, né? E aí é legal, só para finalizar, assim, no sentido, assim, dessa responsabilidade, o lance, assim, eu até brinquei com o padrinho, outro dia a gente estava conversando, com o Padrinho Altieri, e é o lance, assim, a diferença... Porque é muito legal eu ajudar as pessoas.
Só que eu não posso usar o ajudar as pessoas para me esconder de mim mesmo. E o processo dessa seriedade, da Oca, do Céu de Logos, Nhanderu e outras casas, é o lance assim de as pessoas que estão tratando, elas também se tratam. Elas não estão se escondendo. Entende? E aí simboliza assim, no sentido assim, por exemplo, eu lembro que o padrinho, ele sempre fala assim do remédio para depressão, né? Caminhar, beber água e tal. E invariavelmente, né? Não foi assim que a gente se conheceu, ele fala assim, ó, vamos lá que eu vou caminhar amanhã. E ele levanta cedo e ele vai caminhar, né? Junto, né? A gente fez aquela caminhada, né? A madrinha foi também. Entende? No outro dia, vamos de novo, vamos se esforçar. Vamos trabalhar, ele está lá trabalhando, o Cício está trabalhando. Então, ele é muito nesses detalhes, né? Que você percebe que, assim, as pessoas não estão brincando aqui. E para tirar você do ciclo vicioso, esse ciclo que você falou o tempo todo. Sim. Você fica num ciclo que você não consegue sair. Para sair, você tem que mudar as atitudes. Sim, né? sim. E é exatamente aí que você começa a quebrar. Exatamente isso. Né? E é muito isso. Legal. Acho que é isso, né? Para finalizar e agradecer. E tentar simbolizar, né? Acho que é difícil trazer em palavras, né? Mas é no sentido de agradecer de verdade a oportunidade. Eu me sinto privilegiado demais, assim. Eu que agradeço. Nossa, gente que agradece aqui. Eu me sinto privilegiado todos os dias da minha vida por fazer parte desse projeto incrível que é o Rauschcast, por fazer parte de uma casa como a Oca, por ter as portas abertas também no Céu de Logos, por conhecer pessoas incríveis como você, cara. Parabéns pelo teu trabalho, né? Por ajudar tanta gente, por ter um trabalho com propósito. Eu queria aqui trazer também uma reverência ao meu pai Zé Pilintra. Saravá, seu Zé Pilintra. E é isso. Queria lembrar o pessoal para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentários. Por favor, comentem. Construam com a gente esse projeto. Podem falar da minha beleza, eu não ligo. Podem falar, não tem problema. Não deixem de falar da beleza do Renato. Não fiquem tímidos. Não tem problema. Sigam a gente no Instagram. Sigam no Instagram. @Rauschcast. Se quiser seguir, segue o Renato lá também no Instagram dele. Segue a gente. Vai lá, deixa um comentário. Renato tá solteiro. Tô solteiro, tadinho. Tô largado. Tá bom, gente? Foi um prazer. O Pedro não se aguenta. É isso, a gente se vê semana que vem com mais uma entrevista super bacana. Isso aí, irmãos. House.